A gente volta a falar sobre isso, Zezé. A gente vai voltar lá no Congresso Jurídico sobre os 30 anos da Constituição Federal. O Tiago Prudente está lá e ele tem entrevistados também para ilustrar para a gente aqui o que está acontecendo e por que é tão importante essa data. Oi, Tiago, as suas informações. Oi, Cê, nós estamos aqui de volta da Conferência Jurídica os 30 anos da Constituição Federal e agora eu vou conversar com um advogado que defendeu aí vários casos de repercussão nacional, o doutor Antônio Carlos Castro, mais conhecido como Cacai. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria que o doutor falasse aí desses 30 anos da Constituição, o senhor que já esteve em grandes casos de repercussão, Operação Lava Jato, Mensalão. Conta pra gente a importância da Constituição aí para a construção da cidadania e um dos temas que o senhor vai abordar durante a tarde aqui. Realmente nós estamos fazendo 30 anos da Constituição, uma Constituição que deu uma estabilidade para o país. Eu costumo dizer que quando eu era estudante, eu gostava de falar que nós tínhamos sempre que avançar mesmo nos temas constitucionais de forma revolucionária até. Hoje, para o país estar pacificado, nós vivemos um momento punitivo, um momento grave do país. O mais importante é exatamente cumprir a Constituição. Hoje, ser revolucionária é cumprir a Constituição. Sob esse aspecto, nós temos grandes avanços que foram construídos dentro da Constituição, no momento da Constituinte e, posteriormente, na interpretação da Constituição. O Supremo Tribunal tem um papel fundamental. A base do processo penal brasileiro, que é parte do que eu vou falar aqui, é sempre a dignidade da pessoa humana. E nós temos que consolidar isso. Um país dividido, um país punitivo, como o momento que nós vivemos, dá uma certa insegurança. Mas, pelo menos nós que somos advogados, aqueles que trabalham no Poder Judiciário, trabalham no Ministério Público, nós temos um norte e nós temos essa confiança de que o cumprimento da Constituição faz com que o país tenha estabilidade democrática. O senhor acha que a instabilidade jurídica pode ser um caminho para uma democracia morrer? Por isso é importante estabelecer dentro dos Supremos, dos superiores tribunais, o senhor que está sempre trabalhando junto nessas esferas, estabelecer critérios, adotar uma jurisprudência sempre que uma decisão é tomada. Como o senhor avalia isso? Olha, eu digo que nós vivemos um momento punitivo, um momento de certa instabilidade, porque nós vivemos um momento único. Nós temos um legislativo extremamente fragilizado, até pelo excesso enorme de pessoas importantes que estão sendo investigadas, e tem que ter investigação, ninguém está acima da lei, é claro, mas as investigações têm que ter um limite, tem que chegar um dado momento, ou condenar, ou pedir absolução. Essa instabilidade fez hoje que nós tenhamos um legislativo, no meu ponto de vista, aquém da expectativa. Por outro lado, nós temos um executivo fragilizado. O presidente da República hoje não tem nenhuma conexão com a sociedade brasileira. Então, como não existe vácuo de poder, nós vivemos o superpoder judiciário. Um momento complicado, um momento de ativismo muito grande. Por isso é que é importante que a sociedade como um todo esteja acompanhando todos esses processos. Hoje nós temos no Supremo Tribunal uma garantia da Constituição, mas muitas vezes há um isolamento, que é uma crítica que eu faço, por causa desse ativismo individual de cada ministro. É como se nós tivéssemos 11 Constituições e 11 Supremos Tribunal. Acho que essa interpretação de cada um prejudica o país. É inevitável que cada um tenha a sua interpretação, mas eu acho que o Supremo Tribunal tem uma importância fundamental, o Poder Judiciário como um todo, nesse momento de instabilidade. Nós temos hoje uma certa preponderância da acusação. Não existe muito a paridade de armas. Eu sou advogado criminal, sempre advoguei, só faço advocacia. E eu vejo claramente que existe uma desigualdade. O princípio constitucional da paridade de armas praticamente não existe. Por isso é que é importante que a sociedade acompanhe todo esse processo que ocorre. Hoje até, embora eu seja um crítico da TV Justiça para casos criminais, eu acho que o cidadão acompanha muito hoje o Poder Judiciário. Nós tivemos o jogo da Seleção Brasileira semana passada, provavelmente ninguém sabe o nome dos 11 titulares da Seleção Brasileira, mas o nome dos 11 ministros do Supremo todos sabem. Isso é uma coisa que é salutar por um lado. Então, é interessante que a sociedade como um todo faça esse acompanhamento. Porque nesses momentos de certa instabilidade, porque vive o país está muito dividido, as instituições firmes é que dão a garantia da estabilidade democrática. Obrigado, doutor, pela entrevista. O doutor Antônio Carlos Castro, Cacai, que vai ser o próximo palestrante aqui da Conferência Jurídica, os 30 anos da Constituição Federal. Eu volto com vocês no estúdio. Sena.
Ok, Tiago, muito obrigado aqui pelas suas informações. Bom, rapidamente aqui, né, Zezé? O que eu tenho para dizer é assim... Não tá dividido, né? Tava dividido no período lá da Dilma e do Aécio. Aquilo lá realmente foi uma divisão bem... 3 milhões de votos definiram uma eleição, né? Hoje não tá dividido, me desculpe. Não tem divisão. Pelo tem menos... uma opção clara para... Vira direita. É isso que a grande maioria está dizendo. Olha, eu não tenho grandes paixões, né, por nenhum dos candidatos, digamos assim. Mas o Cacai, certo. Independentemente de quem está certo, quem está errado, quem fez menos fake news, quem fez mais fake news, independente dessas questões todas, o fato cristalino é que uma grande maioria da população brasileira não quer o PT. É anti-PT, isso está muito claro. Então não tem divisão. É anti-PT, não quer o PT. Pronto. O PT precisa realmente se reorganizar, juntar os cacos e tentar observar o que aconteceu.